Desculpe, repasso o trabalho à vereadora Andressa Marques. Fui corrigido aqui. Vamos lá. Eu começo como seminarista e aprecio muito a Bíblia do ponto de vista da história, e eu começo em Provérbios 6, 16, 19. Diz: 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e o que semeia discórdia entre irmãos. Na democracia, a gente valoriza e respeita a diferença. Eu ontem, como presidente do parlamento aqui, estive na SIC, ouvindo o prefeito Adiló. E o prefeito esteve aqui na Câmara, ontem, de forma republicana, conversando com o presidente do parlamento sobre os temas da cidade. Na democracia é assim: a gente se elege no voto, respeita a democracia, discorda, diverge, mas valoriza a diferença e constrói as convergências. Na democracia é desse jeito. E eu, como vereador, pude notar e construir isso em vários momentos. Quem quer atalho sofre as consequências do ditado nordestino que diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós defendemos o devido processo legal, ou não? Não defendemos o devido processo legal? Pois então, Ele peça uma parte. Houve um indiciamento. Eu não defendo que ninguém seja preso de forma injusta. De forma alguma. Não sou bacharel em direito, sou doutor em educação. Agora, é uma questão óbvia como vereador. O ex-presidente Bolsonaro foi indiciado por evidências robustas. Ou nós defendemos, como em outra hora, que as pessoas sejam presas baseadas exclusivamente em evidências, em PowerPoint, numa suposição. Eu acho que, parece que... Não, eu sou contrário, sou coerente. Aliás, eu, como parlamentar, não posso defender nada diferente de que ninguém está acima da lei. Ou nós defendemos isso? Eu defendo que ninguém está acima da lei. Carteira de vacinação é para todo mundo. Ou eu defendo que eu sou contra a vacina, me vacino, falsifico a carteira de vacinação para fazer lobby com a turma. Ninguém está acima da lei. Não dá para dar volta. As instituições estão fortalecidas e em pleno funcionamento. Não é isso? Nós não defendemos isso? Qual é o receio? Ou a gente só é... E aqui fala um vereador que já passou, inclusive, por exemplo, pelo tribunal do julgamento dessa casa, que é uma prerrogativa. Não dá para ser taura só na fala, só com os seus. E quando está na frente do juiz, prestes a uma delação premiada, chorar. Aí fica contraditório, né? Porque a turma é muito corajosa com os seus, e quando está de frente com a lei, baseada na Constituição, no Código Penal e nas instituições que nós defendemos. Aliás, somos resguardados pela Constituição. Do contrário, por exemplo, em 64, tivemos colegas que foram escorraçados dessa casa por um golpe.
Essa casa teve uma sessão insólita, que foi cancelada há poucos anos atrás, e o cargo restituído pós-morte a um colega vereador. Eu não defendo isso. Eu quero que a direita esteja aqui, que o centro esteja aqui, que nós possamos, de forma democrática, civilizada, divergir, discordar, convergir. Agora, se crimes foram cometidos, que eles sejam julgados. Eu ouvi aqui que a esquerda está acuada, que a esquerda vai acabar, que a esquerda... Aliás, tem uma fixação pela esquerda, tem uma fixação pelo PT, tem uma fixação pelo vermelho, pelos comunistas, pelos colegas do Partido Socialista Brasileiro. Há um frenesi. Eu até fiquei pensando, olha que não está tão acabada não, porque tem o presidente da casa, que na democracia foi eleito, é vereador do PT, o presidente da Assembleia Legislativa foi eleito democraticamente, com os votos de todos os deputados estaduais. Aliás, teve um deputado estadual que não votou no PP na democracia, do Novo. PP votou, PL votou, PSDB votou. E isso faz parte. Como aqui eu vou votar nos meus colegas dos diferentes partidos. Votar no PSB, vou votar no Republicanos, vou votar no PP. Olha que bonito, meu amigo, companheiro de mesa, vereador Bortola. Nos respeitamos, temos divergências profundas ideológicas. Mas eu não vou mandar o guarda aqui da Câmara ir lá e tirar ele a Cris à força do gabinete dele, até porque eu seria preso, né? É só uma metáfora aqui. Eu defendo a democracia, ninguém está acima da lei e a turma tem que se acalmar. Nós temos um monte de problema de Caxias para resolver. Se tiver que puxar um tempo na papuda, depois do devido processo legal, tem que puxar, não é isso? Quando eu estava lá no Belo Horizonte, dando aula lá no Tancredo, eventualmente encontrava com a turma e dizia, ó, senhor, meu pai subiu para o colégio, meu pai tá puxando. Mas é isso, quem errou, se for processado, e não adianta chorar. Aliás, pode, daí no processo legal tem que, inclusive, melhorar o sistema prisional do Brasil. Tem que cuidar dos apenados, da saúde mental, de todas as pessoas. Eu defendo isso. Enfim, viva a democracia no Brasil, viva as instituições do Estado Democrático de Direito e ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Que ela se faça, seja cumprida e que os responsáveis sejam punidos. E eu concluo só a minha fala, falando do tema da educação. Eu ouvi a vereadora Daiane, não vou conseguir conceder os apartes, falou muito bem sobre o tema dos pedágios. Eu só acho que na política nada acontece ao acaso. Quando se discutiu, vereadora Andressa, o pedágio free flow, foi um silêncio sepulcral de muitas lideranças da nossa cidade, vereador Bortola. Sepulcral de deputados, de partidos da base do governo Leite. Nós aqui votamos em 4-5 e falamos desse tema, porque ninguém falava nada. E os netos de vocês, ó, o vereador Cristiano, é novo, mas logo vai ter neto. Os bisnetos do vereador Cristiano vão pagar essa conta quando for dar um rolê em Porto Alegre, quando for trabalhar. Isso é inadmissível. Então, a primeira é porque nós estamos falando e não responsabilizamos. E sobre o tema da educação, eu ouvi aqui uma exposição sobre esse programa importante, interessante das licenciaturas. E eu quero dizer que não terão professores ou postulantes interessados às licenciaturas, porque o salário de um professor no estado do Rio Grande do Sul é miserável. As pessoas preferem fazer unha, Uber ou qualquer outra coisa na informalidade que dar aula. Chove dentro nas escolas, já tenho recebido da rede estadual, estou falando da rede estadual. A rede municipal, vereador Edson, hoje é referência. A comunidade caxiense quer matricular as crianças na rede municipal. Porque no estado nós temos vários problemas. Recebia uma informação lá do Ercília Petri, por exemplo, não tem papel higiênico. Essa é a realidade.
das escolas do estado do Rio Grande do Sul. Eu não sei, eu ouvi alguma coisa aqui, porque esse ano eu não proponho lei, mas eu quero dizer, os colegas que são da extrema-direita, acho que teve uma proposta já ligada a alguma questão de escola. Mas vocês deviam fazer uma... Eu até concordo com o banheiro, que é contra banheiro unissex, porque nas escolas do estado do Rio Grande do Sul tem muito banheiro unissex, porque às vezes nem tem banheiro. Nem tem banheiro. Daí tem que ser unissex. Quando tem. Então nós precisamos não ficar nas brumas, os sorrisos na política são importantes, falas mansas, mas ou nós pensamos nas questões estruturais dos problemas, nesse caso uma pitada só de educação, ou a gente fala das brumas e não entende as causas efetivas dos problemas. Certo, minha gente? Deus abençoe e vamos juntos. Declaração